Os marcos foram comentados anteriormente e eles podem ser de dois tipos. E os marcos são importantes porque eles ajudam, ou até poderia dizer que eles são muito importantes no processo de controle. Da mesma forma que as quantidades e as unidades orientam a produção, os marcos orientam as conclusões, os compromissos e as entregas. Então, uma lista de marcos, na verdade, é uma lista de pontos de controle. No nosso projeto, nós colocamos um marco de controle no final e colocamos marco yes e informamos a ferramenta também que há um marco de controle de início. São os dois marcos mais elementares, início e fim do projeto. Mas os marcos, como aparece na tela, podem ser obrigatórios e opcionais. O que é um marco obrigatório e o que é um marco opcional? Bom, marco serve para controle, para acompanhamento e para verificação. O marco obrigatório é uma verificação, um controle obrigatório. Obrigatório, então, para a gestão do projeto, obrigatório, então, para a equipe de controle e de planejamento, é algo que vem de fora da equipe, é algo que vem de envolvidos que estão definindo as necessidades, estão definindo os limites para a equipe de planejamento. E os marcos opcionais são aqueles elementos que a equipe ou outros envolvidos colocam para ter uma referência parcial, para ter uma referência do ponto de vista de suas necessidades. Voltando então, o início e o término de um projeto normalmente são definidos pelos envolvidos maiores, pelos interessados maiores. Já as entregas, como a casa, a piscina e a churrasqueira, eles poderiam ter marcos de controle, como casa concluída. Isso seria um marco que, no nosso caso aqui, eu considero obrigatório, porque alguém de fora da equipe do projeto demandou que isso exista, porque ele tem interesse em perceber no tempo quando essa casa estará concluída. Da mesma forma, a piscina. Piscina concluída. Toda vez que eu marco a linha como um marco, ele assume a configuração de cores e formas que nós já demos para essa tabela, para esse modo. Da mesma forma, a churrasqueira. Se os envolvidos maiores, acima da gestão do projeto, do gerente, definirem como importantes, esses elementos entram e obrigatoriamente são incluídos pela equipe de planejamento. Agora, lembrando que se eu sou controlado, eu gestor, eu equipe, eu produção, se eu sou controlado na minha entrega maior por alguém muito interessado ou patrocinador, eu, enquanto responsável, posso querer também colocar marcos particulares. Por exemplo, eu, já que estou sendo monitorado, quero monitorar quando o chão estará concluído. Posso querer controlar quando o telhado vai estar concluído. Qual é o objetivo? Telhado.
Qual o objetivo? Se eu perceber que durante o meu processo um marco intermediário não foi atendido, se durante o meu processo eu perceber que um marco intermediário opcional não foi atendido, eu posso perceber também que os outros elementos de produção podem estar comprometidos. Consequentemente, a casa está comprometida. Com esses marcos de controle, eu, responsável, posso tomar ações corretivas, garantindo um marco de controle obrigatório, o que fecha, então, o entendimento de que os marcos obrigatórios servem para controlar e que os marcos opcionais servem para controlar e eles são incluídos, os obrigatórios pelo termo de abertura e os opcionais pelo planejador, pela equipe de planejamento ou pela equipe que vai supervisionar de modo que ele tenha elementos na mão que o permitam entender que o processo pode estar comprometido antes dele estar completamente inviabilizado em uma solução. Às vezes os marcos marcam início e término de uma fase, no nosso caso aqui, início e término de um produto ou um pacote. Quando você tem início e término de uma fase, eventualmente, além de serem marcos de definição e controle de conclusão de fases, podem também ser marcos decisórios. Ou seja, eles deixam o projeto prosseguir para a fase seguinte ou não deixam o projeto prosseguir para a fase seguinte em função da primeira ou da fase anterior ter resultados não satisfatórios ou não adequados para os interesses daqueles envolvidos. O nosso modo prevê um modo composto definido da seguinte maneira: mais modos, modo novo, composto. Composto porque haverá um painel em cima e um painel embaixo. Então, o modo composto, que eu vou chamar de 0,35. Em cima ele tem o modo 30 e 30. E embaixo ele tem o modo Task Name Form. Por que Task Name Form? Porque eu vou utilizar um formulário e vou escolher a opção Anotações. Dessa maneira, eu consigo preencher mais facilmente a descrição, além dos atributos, a descrição ou outros comentários das atividades. E agora, com o modo composto, ele já está disponível para mim. Eu escondo o biombo, tenho o primeiro passo, montagem da EAP. Segundo passo, cadastro das informações da EAP. Terceiro passo, classificação da EAP de outra maneira. Quarto passo, cadastro de atividades, seus atributos. Quinto passo, preenchimento das quantidades que são necessárias para futuro controle. Observa que os marcos não têm unidade, são adimensionais. E o modo composto, que pode servir para eu cadastrar as atividades e é um dos elementos que será solicitado no exercício.